A falta de alegria é o resultado das escolhas erradas. E escolha errada é porque você pôs fé no lugar errado. Então, se você não está andando em alegria, é porque você não está utilizando a fé no lugar certo. Então, eu quero dizer uma coisa: se você quer resultados extraordinários na sua vida, começa a posicionar a sua fé no lugar correto, que é a palavra de Deus. Todo posicionamento em fé, em linha com a palavra de Deus, para Deus tem o sim e tem o amém. Eu digo, você vai viver uma vida de alegria. Quem anda em fé, anda em alegria. Quem anda em fé, anda em alegria. A característica de alguém que está andando em fé não é uma cara murcha, é alegria, porque nada abala essa pessoa, irmãos. Eu digo, problema vai deixar de vir? Não, mas eu digo, não vai faltar alegria para quem anda em fé. Não vai faltar estímulo para quem anda em fé. Não vai faltar, eu posso dizer, empolgação para quem pegou o espírito da fé. Amém, irmãos? Isso é algo que a gente sempre tem ensinado aqui. O pastor Eliezer, com muita maestria, sempre tem nos ensinado verdades. E esses dias, e até hoje eu ouvindo temas sobre fé, ouvindo coisas há 12 anos, o pastor pregando as mesmas verdades, com a mesma intensidade e a mesma força. Eu digo, irmão, se nós mantermos a nossa vida, e eu posso dizer, fixado na visão do nosso ministério, que é andar em fé, que é ter uma vida em fé, eu digo, você vai andar uma vida plena em Deus. Amém, irmãos? Os resultados da sua vida podem ser diferentes se você começar a andar em fé de uma forma intensa nesses últimos dias. Se Deus quer liberar coisas velozmente, vai ter que ser em fé também. Amém? Você vai ter que ser rápido para posicionar a sua vida em fé, pegar esse espírito, essa verdade que Deus tem liberado sobre as nossas vidas. Alguém que tem o espírito da fé anda empolgado. Alguém que tem o espírito da fé agarra a palavra. Alguém que tem o espírito da fé não anda desanimado. Alguém que tem o espírito da fé está empolgado todo culto. Você está fervoroso, você está vibrando por coisas que Deus vai liberar sobre a sua vida. E eu digo, irmãos, ainda que você não esteja vendo com seus olhos naturais, mas um homem que tem o espírito da fé, ele vê por aqui. Amém, irmãos? Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Vamos lá. Eu creio que você vai ser grandemente abençoado. 2 Coríntios 4, versículo 13. Ele diz o seguinte: tendo porém, diga eu tenho. Diga de novo, eu tenho. Ele fala, tendo porém o mesmo espírito da fé. Deus não te deu espírito de covardia, Deus não te deu espírito de miséria, Deus não te deu espírito de medo, mas você tem o espírito da fé. Tendo porém, diga para o irmão que está ao seu lado, tendo. Diga ao irmão que está ao seu lado, você tem. O espírito que foi colocado em você é o Espírito Santo. Esse espírito é o espírito da verdade, que está em linha com a palavra. Então, quando a Bíblia fala que nós temos o espírito, o mesmo espírito da fé, como está escrito. O que é que esse espírito da fé, ou a evidência de estarmos com esse espírito da fé? Eu criei, por isso eu falei. A evidência de alguém que está pegando o espírito da fé, porque ele crê e fala. Vou falar de novo, ele crê e fala. Quem pegou o espírito da fé vive crendo e falando. Crendo e falando. Nada vai calar a sua boca. Irmão, se você mantiver a sua boca fechada, isso não é o espírito da fé. Isso é espírito de medo, é de covardia. Mas o espírito da fé, ele crê e fala. Crê e fala. Ele crê, mas fala também. Ele não cala a sua boca diante de circunstâncias. Isso é o espírito da fé. O que faz pessoas estarem o tempo todo confessando a palavra? O espírito da fé. Amém? Não fique com inveja e com raiva não. Porque alguém que tem o espírito da fé pode ser que esteja incomodando você. Eu digo, é para te levantar, para andar também nessa esfera. Amém? Diga, eu criei. Por isso falei. Fala para o irmão que está do seu lado, o espírito da fé crê e fala. Fala de novo, crê e fala. Crê e fala. Eu digo, irmão, você tem esse espírito dentro de você. O espírito da fé, ele não vai parar nem calar a sua boca diante de qualquer circunstância. Amém? Meu Deus, e agora o que é que eu faço? O espírito da fé diz, eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu creio e será assim. O espírito da fé sempre tem ousadia. Alguém que anda no espírito da fé, ele tem convicção de que portas são abertas ao seu favor, milagres vão acontecer ao seu favor, porque fé agrada a Deus.
As pessoas podem até dizer, seus crentes que fiquem falando de fé, que ficam falando de confissão, é impossível agradar a Deus se não for por fé. Então nós só vamos pregar aquilo que agrada a Deus, mas também nós vamos viver. Você está comigo, irmãos? Diga: o Espírito da fé crê e fala. O que você tem crido é o que você tem falado. Se você tem falado, fracasso é o que você está crendo e vai acontecer. Mas se você falar a palavra, o Espírito da fé pega aquilo. Uau, está feito. Está feito, irmãos. Se você crê nisso, quando você pega ousadamente pelo Espírito da fé, o que você está falando se torna peso diante do inferno. Quando você fala é propriedade, o diabo se cala. Amém? O Espírito da fé tem tanta convicção que aquilo que ele está falando e crendo é uma verdade absoluta na palavra de Deus, que o diabo reverencia o que você está falando. O problema é que tem alguns crentes calados. Por que não acontece na minha vida? Porque sua boca não está se movimentando. E provavelmente você está movimentando a sua boca para coisas de fracasso, falando miséria, falando que não vai dar, falando que é impossível, e agora faz vermelha. Que faz vermelha? Você está em Cristo, irmão. Você está nele. Você está firmado nele. O Espírito da fé agarra e sabe de uma coisa: eu ando seguro em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz, versículo 13: tendo porém o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou a Jesus, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Cristo e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, olha só, irmãos, ele mostra o contrário. Alguém que anda no Espírito da fé eu posso dizer, tem ação correspondente, tem uma vida diferenciada do que é comum para os outros. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve, olha, para quem tem o Espírito da fé, para quem anda no Espírito da fé, qualquer problema é leve. Sabe por que está pesado? Porque você está levando na sua própria força. Problema não vai faltar, mas sabe de uma coisa? Quando alguém anda no Espírito da fé, é leve. É leve. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela tem um resultado de produzir para nós peso eterno, peso de glória. Meu Deus do céu. Acima de toda comparação, não atentando, olha, o Espírito da fé não atentando nas coisas que se veem, diga, coisas naturais, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são o quê? Tem coisas eternas que você precisa estar vendo. Aleluia. Tem coisas eternas que você precisa abrir seus olhos e começar a ver. Porque tudo que é inútil é eternamente inútil, mas tudo que é eterno é eternamente eterno. E esse eterno em Deus se chama uma vida ousada na palavra, uma vida em fé, pegando o Espírito da fé. Eu digo, irmãos, não importa a estação que você vem estar vivendo, você está convicto. Está convicto, é leve, é momentâneo. O que você está passando não é eterno. Eu vou falar de novo, o que você está passando de pressão não é eterno. Está comigo? A Bíblia fala, esse texto aqui, ele diz, o versículo 13, tendo o mesmo Espírito da fé, diga o Espírito da fé. Essa palavra Espírito quer dizer pneuma, que é o Espírito da verdade. O Espírito da fé está conectado com a palavra de Deus.
O espírito da fé, ele concorda com a verdade da palavra. Alguém que está andando no espírito da fé, ele está andando com o óculos da fé, olhando para a palavra. E aquilo que a palavra liberou e libera sobre as nossas vidas é o próprio Deus liberando. Então alguém que tem o espírito da fé, aquilo que Deus liberou por meio da sua palavra, você agarra e toma posse daquilo. Diga, eu agarro e tomo posse. O espírito da fé toma posse daquilo que Deus liberou. Eu vou falar de novo. O espírito da fé toma posse do que Deus liberou sobre a sua vida. Eu digo, irmãos, tem tantas coisas que Deus tem liberado sobre as nossas vidas. Tem liberado sobre a sua vida aí alguma coisa? Se você pegar pelo espírito da fé, você toma posse disso e você vive nessa realidade, nessa nova convicção. Amém? Alguém que anda no espírito da fé, esse texto é interessante que ele, na verdade, ele está mencionando aqui algo que o salmista tinha como convicção. Se você vê muitas coisas que Davi escreve, muitas coisas que Davi passou, irmãos, foi pegando coisas pelo espírito da fé. Amém? Davi diante de gigante. Alguém que tem o espírito da fé não vai diante do seu gigante com a boca fechada. Você não corre de frente para as circunstâncias com a boca fechada. Davi foi diante daquele filisteu. Quem é você? Que probleminha é você? Eu vou derrubar você, ainda vou arrancar a tua cabeça. Alguém que anda com o espírito da fé, anda com a convicção, e ele vive uma vida falando e declarando a palavra e a verdade. Davi não foi diante do problema com a boca fechada. Se você vai diante dos seus problemas com a boca fechada, o teu problema vai te sufocar. Mas quando você está falando a verdade, não, nenhuma praga chegará na minha casa, miséria nenhuma, fracasso nenhum, você começa a declarar as verdades, o espírito da fé está te pegando nisso. Amém, irmãos? O espírito da fé é algo, irmãos, que ele contagia outras pessoas também. Glória a Deus. Da mesma forma que alguém com o espírito errado, do qual não é o espírito da fé, alguém que só vive falando negativo, alguém que só fala ruim, alguém que só fala mal dos outros, alguém que só vive fazendo fofoca. Se você anda do lado dela, você vai se tornar igual a ela. É ou não é, irmãos? Mas alguém que anda no espírito da fé, e você está colado com aquela pessoa, não é só a informação que você ouve, mas você vai pegando pelo espírito, e você vai se parecendo com aquela pessoa. Se você olhar Davi, ele foi para uma caverna, 400 homens foram atrás. 400 homens endividados, que estavam acabados, sem perspectiva de vida, sem sucesso. Mas Davi fez o seguinte: eu vou liderar sobre esses homens, eles serão valentes daqui para frente. O espírito da fé levanta outras pessoas. Glória a Deus. O espírito da fé, eu digo, a associação, você começa a pegar pelo espírito da fé aquilo que aquela pessoa tem, e você começa a andar como ele, a agir como ele. Foi isso foi o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos andando com Jesus, e as pessoas já identificavam: você esteve com ele, não foi? Não, por quê? Tem alguma coisa que parece. E não é só aparência, é uma convicção. A palavra começa a ser uma verdade dentro de você, tão verdade, que nada vai tirar essa verdade dentro de você. Diga: o espírito da fé está me pegando. Ele diz que eu criei, por isso falei. Fala de novo: o espírito da fé não se cala. Fala comigo: o espírito da fé fala. Então, eu creio que não foi só uma questão de informação que aqueles 400 homens estavam lá recebendo de Davi, mas uma associação, a tal ponto que aqueles homens se tornaram valentes, foram chamados de valentes. Eu digo, irmãos, você está sendo levantado numa igreja como grandes valentes. Amém, irmãos? Amém? Você está sendo levantado como grandes valentes, porque você tem pego cada palavra aqui e mergulhado. Você tem pego, eu digo, pessoas chegaram aqui tão cabisbaixas, tão mal, mas quando você olha para a vida dela é outra coisa. É ou não é, irmãos? Eu lembro como alguns chegaram aqui, que dava dó, misericórdia, era feio. Mas sabe quem é você? Você é aquele que levanta outros hoje.
Sabe, você é aquele que as pessoas olham, rapaz, eu não acredito que fulano era assim, mas olha quem é hoje. Isso foi o espírito da fé que te pegou. Você começou a pegar cada palavra que foi liberada, que estava sendo ministrada, e você agarrou. Você pegou, rapaz, eu creio nisso. Eu nunca me vi dessa forma, mas uma palavra que foi liberada mudou o teu futuro. Sabe quem você é? Talvez hoje em dia ninguém acreditaria em você, mas Deus já estava te vendo grande. Deus só queria que você pegasse pelo espírito da fé a palavra que estava sendo liberada. E eu digo, o que dizer daqui para frente, como Deus vai liberar palavras? Se você pegar pelo espírito da fé, eu digo, irmãos, não tem peste, não tem corona, 19, 20, 21, 22, que vai pegar a sua vida, que vai fracassar a tua empresa, nada vai parar. É o que tem acontecido com alguns irmãos aqui, em meio à pandemia tem aberto empresa. Isso é espírito da fé, irmãos. Naturalmente é loucura. Mas o espírito da fé não vê o natural, o que é visível, porque não é isso que dita a nota que está aqui dentro. Kenneth Hagin fala em um dos seus livros: crendo e falando abre a porta para o sobrenatural. Diga, crendo e falando abre a porta para o sobrenatural. Fala de novo, crendo e falando abre a porta. Eu digo, irmãos, tem uma nota aí na tua boca que você pode abrir portas para o sobrenatural na sua vida. Tem coisas aí que você pode liberar com as suas palavras, que vai vedar qualquer plano e propósito do diabo para tentar acabar com a sua vida nesses dias, nesse ano. Só basta você crer na palavra e começar a declarar: não será assim sobre a minha vida. A palavra que te levantou hoje e você está aqui de pé hoje é a mesma que foi ministrada há anos atrás sobre a sua vida, e você começou a declarar e crer, e hoje você chegou e você está onde você estava sempre falando. Eu digo, por que você vai parar de falar as mesmas coisas? Não pare de falar as mesmas coisas. Não pare de afirmar a verdade da palavra. Não pare de crer naquilo que Deus confessou e declarou sobre a sua vida. Não pare de declarar aquilo que Deus tem para você. Não pare de falar portas abertas, milagres chegando. Não pare de falar, eu não vou ser destruído. Não pare de falar, eu não sou fracassado. Não pare de falar, irmãos. O espírito da fé crê e fala, e isso abre porta para o sobrenatural. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz aqui em Marcos 11, 22 a 24, diz o seguinte: ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: tenha fé em Deus. Diga de novo: tenha fé em Deus. Deus está com expectativa de tocar a boca de pessoas aqui. O espírito da fé, quando alguém se levanta com o espírito da fé, ele é um agente da boca de Deus aqui na terra, porque aquilo que você fala vai acontecer em linha com a palavra. Você está comigo? Quando você fala a palavra sobre circunstâncias, é Deus declarando algo aqui na terra. Então Deus sempre usou homens e mulheres através da boca. Quando Deus quis mudar nações, Deus sempre usou alguém falando. Quando Deus quis mudar a história de pessoas, Deus usou pessoas falando. Quando Deus quis criar o universo, o próprio Deus usou a sua própria voz. Antes de existir algo visível, já existia som primeiro. Antes de Deus ver, a Bíblia diz que ele falou e viu. Falou e viu. Falou e viu. Falou e viu. Sempre vai ter voz antes. Sempre vai ter um som antes. O que você quer ver? O que você quer ver? Se você não fala, você não verá. Mas se você falar em fé, aleluia. Ah, pastor, mas essa doença, ela está difícil, vai ficar aqui. Então você vai ver ela ficar.
Mas se você disser, doença, você não é para estar mais aqui no meu corpo. Diagnóstico do inferno, não é para você estar mais no meu... Quando você fala, você dá a licença para o sobrenatural agir. Quando você libera uma palavra, Deus só está com expectativa de que alguém libere uma palavra, e essa palavra vai se tornar realidade. Meu Deus do céu. Isso, diga, isso é o espírito da fé. É convicção naquilo que você fala. Amém, irmãos? Diga convicção no que eu falo. Se você não tem convicção no que você fala, irmãos, o que eu vou estar falando sobre a sua vida não vai acontecer nada. Porque se você nem crê naquilo que você está declarando, quem sou eu para impor sobre a sua vida que vai acontecer algo divino? Se você não está crendo, sem primeiro crer. Então primeiro você tem que crer naquilo que você está falando. Você agarrar, uau, eu pego essa palavra para mim, isso vai acontecer sobre a minha vida, então eu creio e assim será. O espírito da fé, ele faz com que o seguinte, ele anula a incapacidade. Ele anula tudo que diz que é impossível. Amém? Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Algumas versões diz, tende a fé do tipo de Deus. Diga, a fé do tipo de Deus. Porque em verdade vos digo, vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no... Meu Deus do céu, se você pegar isso aqui, irmãos, que aquilo que você está falando sobre um monte, eu digo, se você mantém a sua boca fechada, o monte nunca vai sair do lugar. Mas que tal você começar a ousar, a falar para o monte, ergue-te e lança-te no mar? Deixa eu te falar uma coisa, o monte não vai sair e vai para outro lugar não, ele vai ser para dentro do mar. As pessoas vão olhar, o que foi que houve na sua vida? E parece que isso nunca aconteceu. Alguém que entra no espírito da fé, quando fala algo, aquilo acontece, ele remove aquilo e nunca mais vai existir evidência de que você passou nem por aquilo. O monte não foi lançado para outro lugar que pudesse ser visto. O monte foi lançado para dentro do mar. E dentro do mar você nem vê. Você vai falar coisas na sua vida, sobre a sua vida, declarar, liberar palavras sobre a sua vida, que você vai sair de uma situação onde naturalmente você nunca sairia. Mas também as pessoas vão ver você saindo daquilo e vão dizer, parece que você nunca passou por ali. É porque o monte não foi para um outro lugar visível, foi para um lugar que ninguém mais vê. Eu digo, irmão, se você mantiver a sua boca fechada, o monte não vai sair. Eu digo, você tem que ter ousadia para falar e para entender algo. Que tal você ousar para saber o que é que tem atrás do monte? Se você ousar falar, você vai remover algo, você vai ter uma outra visão. Amém? Você vai ter uma outra perspectiva. Se você soubesse o que está atrás do monte, o que você faria? Se você pudesse ver o que está por trás do monte, o que você faria? Ficaria calado ou ousaria falar? É o que Jesus está dizendo. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te. Se alguém disser a essa impossibilidade, sai daí, nunca mais volte. Oh, aleluia, aleluia. Disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim. E será assim. Uau. Como vai ser para você? Assim. Assim como você tem falado. O espírito da fé fala.
Eu digo, o espírito da fé é como ele sentenciar algo. Pega isso, irmãos. Alguém que tem o espírito da fé, convicção naquilo que está falando, você está sentenciando. Não aceito isso na minha vida. Você está dizendo, diabo, eu anulo todo e qualquer propósito seu sobre a minha vida de destruição. Você está sentenciando algo ao diabo e escrevendo algo diferente para a sua vida. Quantos creem, diga amém. Quantos creem, diga amém. Glória a Deus. A fé do tipo de Deus crê com o coração. Diga, fé do tipo de Deus crê com o coração. Diga, fé do tipo de Deus crê com o coração. Diga, fé do tipo de Deus crê com o coração. Crê com o coração. A fé do tipo de Deus crê com o coração, irmão. Ele não crê com a mente, ele não crê com a lógica. A fé do tipo de Deus crê com o coração. Ela diz sim e o amém da parte de Deus, e acontece. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem uma definição tem uma definição de fé que fé é uma confiança inquestionável em Deus. Fé é uma confiança inquestionável em Deus. Você não questiona como vai fazer, como vai acontecer, como vai chegar. Você apenas crê em Deus que vai acontecer e vai chegar. Esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso eu falo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. As suas palavras identificam o nível de fé que você está vivendo. Suas palavras determinam o nível de fé que você quer viver. E as suas palavras determinam o futuro que você quer viver. O espírito da fé agarra as verdades da palavra e fala a altura da palavra. Nunca menos do que a palavra prometeu para a sua vida. Nunca abaixo daquilo que Deus prometeu para a sua vida. Se Deus prometeu um ano de sucesso, você anda nesse nível. Você não pode definir um mês de janeiro como o fim da sua vida. Eu digo, irmão, se a sua fé não move a sua boca, ela não vai mover montanha. Mas se sua boca está se movendo, contempla o que você vai ver depois da montanha. Você vai ver coisas grandes. Você vai ver coisas maiores que já têm acontecido na sua vida. Oh, aleluia. A fé negativa afirma só falta, só miséria. A fé positiva, que é o espírito da fé, que agarra aquilo que a palavra diz, ela fala a palavra, ela fala a verdade. Aleluia. Cadê o texto que eu estava? Ao que Jesus lhes disse: tende fé do tipo de Deus. Do tipo de Deus. Fé do tipo de Deus. Ela sempre existe potencial onde nada é provável. Amém? Por exemplo, fé do tipo de Deus. Quando alguém, eu vou dar esse exemplo aqui, mas, por exemplo, alguns empresários aqui alugaram lugar para abrir sua empresa. A fé do tipo de Deus, ela vê aquele lugar como como que uma ponta do iceberg. Não é o fim de um projeto e de uma visão de Deus. É uma ponta de um iceberg. Você está entendendo? Deus, por exemplo, aluga esse lugar. Aí alguém diz, tudo isso, mas para Deus aquilo não é tudo. A fé do tipo de Deus, ela olha aquilo e diz, uau, isso tem um grande potencial. Amém? Isso tem um grande potencial. Isso tem uma visão ampla. Você tem que abrir os seus olhos espirituais. Porque fé do tipo de Deus, ele não calcula com a mente. A fé do tipo de Deus calcula com o coração.
Amém? Diga, fé do tipo de Deus. Ele diz, tende fé em Deus, ou tende a fé do tipo de Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, como eu falei, no coração, mas crê que se fará, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Lucas capítulo 18, versículo 27. Apenas esse versículo. A Bíblia diz. Lucas 18, 27. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para a fé do tipo de Deus. Não vê impossibilidade. Diga, eu tenho o espírito da fé. Se você tem visto com os olhos da impossibilidade, você não está andando no espírito da fé. Amém? A fé do tipo de Deus, ele mostra aqui, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, irmãos, alguém quando se levanta, ousadia, né? A gente tem ouvido alguns testemunhos de alguns irmãos, pastor, Deus mandou abrir isso, Deus mandou fazer isso, e sabe, e você percebe aquela convicção de algo que, rapaz, naturalmente essa pessoa nunca faria, mas só pode ser pelo espírito da fé que essa pessoa está levantando isso. E quando alguém começa a levantar ou abrir algo, ou ter ideias que vêm por meio de um espírito da fé, eu digo, não há impossível mais para essa pessoa. Porque se para Deus é impossível, se para Deus não há impossível, quando alguém anda no estilo de fé de Deus, ela começa a entender, rapaz, não há impossíveis para mim. Porque eu estou andando no mesmo nível da fé de Deus, o mesmo tipo da fé de Deus. Esta fé é, eu creio e falo, eu creio e falo, eu creio e falo, eu creio e falo. O espírito da fé crê e fala. O espírito da fé crê e fala. Fala isso, o espírito da fé crê e fala. Diga de novo, o espírito da fé crê e fala. Diga de novo, o espírito da fé crê e fala. Diga comigo, eu creio, por isso eu falo. Diga, eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu falo. Não se canse de falar. Não se canse de falar, irmãos. Alguém pode te chamar de besta, mas para esse alguém a visão dele é que é impossível. Mas daquele que anda no espírito da fé, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se você olhar no capítulo 1 desse livro mesmo de Lucas 1:37 diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não haverá. Não haverá. E no futuro, pastor, não haverá. Como vai ser o futuro do meu filho, da minha casa, e agora o que é que vai acontecer? Não haverá impossível em todas as suas promessas. A Bíblia diz aqui em Provérbios capítulo 6, versículo 20. Oh, aleluia. Quem tem o espírito da fé, diga amém. Aleluia. Provérbios capítulo 6, versículo 2 diz: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Eu digo, irmãos, andar no espírito da fé é você andar 24 horas conectado com aquilo que você está falando e declarando. Você está amarrado com aquilo que você está falando. Esquece disso não. Você está preso com aquilo que você está declarando.
Porque às vezes as pessoas acham que esse negócio de estar andando em fé, né? Eu já ouvi uma vez, até o pastor falar, eu acho que eu vi Scott Webb também falar isso. As pessoas acham que andar em fé é como que um evento, é algo que precisou, agora vamos andar. Não, é um estilo de vida. Andar em fé não é um evento, não é pastor, agora eu tenho que crer. Não. Você tem que viver em fé. O que você está falando, você tem que crer naquilo que você está falando. Alguém que tem convicção andando no espírito da fé, ele está preso com aquilo que ele está falando. Então 24 horas por dia, aquilo que sai da sua boca, você está ligando coisas, você está conectando coisas, você está, eu posso dizer, se apropriando de coisas. Se você passa a maior parte do seu tempo falando besteira, falando mal, falando murmuração, reclamando, você está se amarrando com isso. Isso vai te tornar lento. Mas se você começa a declarar a palavra, uau, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Onde eu pôr a planta do meu pé vai prosperar, onde eu colocar a minha mão vai prosperar. Ei, nenhum mal prosperará sobre a minha vida, saúde plena no meu corpo. Você começa a gerar ambientes de proteção, de paz, de bênção sobre a sua vida. Você começa a ficar preso com aquilo. Estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Isso quer dizer, irmãos, você tem que passar a fiscalizar o que você está falando. Amém? Até os coaches estão ensinando isso. Só que eles viram isso na Bíblia. E tem muita gente indo atrás de coach, e tem muito coach indo atrás da Bíblia. Se o que está saindo da sua boca não é a palavra, é porque você precisa correr e buscar a palavra. O espírito da fé, ele vai agarrar as verdades da palavra. Ele está preso com essas verdades. E essas verdades se tornam promessas. E você começa a declarar palavras e verdades e promessas que se cumprem na sua vida. Você está preso com isso. Da mesma forma, se você não sabe as verdades, você não sabe as promessas, você vai estar preso com alguma outra coisa que vai tirar você do foco. Então o espírito da fé, alguém que quer andar e que vive andando no espírito da fé, ele está meditando na palavra. Ele está orando em línguas, ele está buscando ao Senhor, ele está meditando na palavra, ele está lendo, ele está estudando, ele está pegando verdades para se prender com aquilo. Porque se você não está preso com a palavra, você vai estar preso com coisas de fracasso que você tem liberado sobre a sua boca. Amém, irmãos? Esse menino é a miséria, a misericórdia, é o triste, é uma desgraça. Esse menino, você está fazendo o futuro do seu filho. Amém? Eu lembro, criança, ia para a casa da minha avó teve 24 filhos. As irmãs não ficam com inveja. ...24 filhos, 64 netos. Na verdade, 64 até o último censo que foi feito quando ela estava viva. Meu amigo, era uma multidão na casa da minha avó, quando a gente chegava lá. E sabe, cada um foi criado de um jeito, eles não tinham a palavra. E eu lembro que alguns pais lá ficavam falando coisas de miséria para seus filhos. Eu criança, né? Correndo lá, e eu vi alguns primos meus, os pais dizendo: você não presta, você vai ser isso, vai ser aquilo, vai acabar com a vida. E aconteceu tudo isso. Porque os pais estavam construindo algo. Suas palavras, elas irão prender sua casa, sua vida, seus filhos, no nível que você está liberando ela. Mas o que tal você pegar, liberar palavras, aonde a expansão do reino, aonde paz, justiça, alegria,
te acompanha todos os dias. Meu Deus do céu. Você tem que ficar consciente de que suas palavras estão sendo liberadas e escrevendo o seu futuro, o seu destino. Você está comigo, irmãos? Romanos 4,17 diz: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus chamou as coisas que não existem à existência. Deus chamou aquilo que não existia à existência. Isso quer dizer que primeiro há um comando a ser liberado. O espírito da fé, ele tem uma voz com ousadia, com intrepidez. Você não viu Deus falando, haja luz e... Peraí, deixa eu ver se vai acender mesmo. Não. O espírito da fé fala, crê e vê. O espírito da fé não dá ocasião ao diabo dizer, será que vai dar certo? O espírito da fé já fala e vê. E é isso que tem tornado algumas pessoas que vivem celebrando. Aí você vai contar a vitória antes do tempo, você que é besta, que não está contando. Porque eu não preciso esperar um tempo se cumprir, quando o tempo se torna presente para Deus. É agora. A partir do momento em que eu tenho uma ação correspondente, respondendo à palavra, em fé, eu criei, eu vi, está feito. Aleluia. Aleluia. Alguns têm ficado presos com o tempo. Alguns têm colocado Deus num limite de espaço. Se não acontecer, então é porque Deus não quis. Quem disse a você? É porque você não pegou pelo espírito da fé. Eu digo que tem pessoas aqui que ganharam casas desde o início do ano passado. E a coisa veio acontecer agora. Mas veio acontecer para a gente. Para ela já viu e já estava vibrando. Aleluia. A gente não está celebrando, pensando, meu Deus, quando chegar a nossa casa, que alegria. Eu sou besta não, irmãos. Eu já estou celebrando agora. Eu lembro quando a gente recebeu a casa. Eu lembro claramente. Irmão, faz tanto tempo. Eu lembro o pastor ministrando uma vez, isso lá em São Paulo. Eu disse, é assim? Eu recebo, eu tenho uma casa. Agora não venha me chamar de idiota, porque eu estou morando de aluguel. A casa vai ser do jeito que a gente deseja. Da mesma forma a casa do pastor da gente. Ele está agoniado? Não. Quem está na verdade é o diabo. Desesperado. Porque ele já sabe que a gente já recebeu. O que o diabo vai tentar fazer para você ou para qualquer uma outra pessoa é tentar cegar a revelação de que você já recebeu. E quando ele começa a ver passos de incredulidade, ele está dizendo, está pegando o que eu estou falando para ele. Mas quando o diabo olhar para você e ver você dançando, mesmo sem ter a casa, ele vai dizer, isso é doido. Mas alguém que anda em fé tem ação correspondente. Alguém que anda em fé do tipo de Deus, já vê acontecer. Já está vendo. Falou e viu. Eu criei. Por isso falei. Eu criei, por isso falei. Você lá no seu carro, meu Deus, eu preciso trocar esse carro. Mas vai chegar um carro bom. Vai chegar um carro novo. E você vindo a cada culto e o bichinho às vezes tem que ser em posição de mão. Mas você convicto. Você celebrando. Isso é o espírito da fé. Isso é o espírito da fé. Você indo para o seu trabalho lá, pai. Naturalmente as portas estão fechadas. Mas as portas naturais. Mas tem uma porta celestial
que de uma forma ou de outra, alguém vai entrar em contato com você. E vai dizer, rapaz, eu preciso comprar com você. O espírito da fé atrai milagres sobre as nossas vidas. O espírito da fé, ele abre portas aonde a impossibilidade está presente. Oh, aleluia. Alguém que está no espírito da fé. Espera aí, que eu tenho que me preparar para falar isso. Aleluia. Alguém que está andando no espírito da fé, ele nunca se vê como um coitadinho. Amém? Um coitadinho, mas... Deus tem misericórdia de mim, Pai. Não. Alguém que tem o espírito da fé, ele anda com a cabeça erguida. Amém? Anda com a cabeça erguida. Eu lembro coisas que o diabo ficava lançando sobre a minha vida, condenação. Eu, novo na fé, mas sabe, quando essa palavra entrou no meu coração, eu comecei a andar com os olhos, sabe aquela coisa de crente? Que foi, irmão? Estou na fé. Você não está na fé não, irmão. Toma vergonha, você não está não. Isso não representa fé. Estou na fé, né? Vai dar certo, eu creio. Está crendo não? Alguém que tem o espírito da fé nunca é um coitado. Pressão batendo de um lado do outro e você, pode vir. É momentâneo. Eu creio no Deus do impossível. Eu sei em quem eu creio. Eu sei aonde eu estou. Eu sei aonde eu vou. Eu sei o que Deus está vendo sobre mim. Ele nunca é um coitado. Ele nunca é visto como miserável. Ele sempre é visto como alguém ousado, alguém intrépido, alguém atrevido, que alguns chamam. Aleluia. 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 Glória a Deus. Esse espírito da fé te torna ousado, igual Davi diante do Golias. Ele não falou o tamanho que o cara tinha, ele não falou quem ele era. Ele só disse, você é uma merrecazinha diante de mim. Quem é você? Ele não se viu como coitado, mas ele se viu como grande. Alguém que tem o espírito da fé se vê como grande em Deus. E sabe, se levanta ousadamente. Eu não aceito isso, eu não quero isso, porque eu digo, Deus tem o melhor para você. O espírito da fé agarra aquilo que Deus liberou, irmãos. Eu digo, às vezes as pessoas ficam dizendo que a gente prega tal, parece ser que a gente prega demais sobre se levantar, ousado, crer, confessar. Irmão, isso é evangelho. Isso é evangelho. Ou você quer que a gente pregue desgraça? Amém, irmãos? Nós temos que pregar aquilo que nós estamos vivendo, provando e sabendo que é aquilo que a palavra liberou sobre as nossas vidas, que Deus tem para mim e para você. Então eu tenho que falar do melhor que Deus tem para você mesmo. Eu digo, irmão, alguém quer aqui talvez que a gente, irmão, vem aqui, eu quero orar por você. Deus quer colocar uma enfermidade sobre a sua vida, você vai ser tão ousado, você vai se levantar em ousadia, então porque Deus quer testar a sua vida. Você queria vir e receber isso? Ninguém quer, né? Nem quem está doente. O cara quer se livrar daquilo. O espírito da fé, ele vai sempre falar aquilo que a palavra libera. Você está comigo? A Bíblia diz aqui, olha só. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que você quer comer?
E aqui eu não estou colocando aqui como comida. Mas o que você quer experimentar? O que você quer viver? O poder está aí na sua boca. A máscara não anula o poder. Ó. A morte e a vida. Pastor, está tendo falta nisso. Começa a liberar vida. Tem poder aí disponível. Tem poder disponível na sua boca. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Na sua boca e no seu coração. Quando você fala a palavra, o inferno estremece. Quando você declara a palavra, o inferno estremece. Eu digo, se o inferno estremece diante da palavra, que tal diante de uma circunstância que você está passando? Quem é a circunstância maior do que o seu Deus? Talvez porque você tem ficado calado. A Bíblia fala aqui, ó. Tiago capítulo 1, versículo 3. Tiago 1, 3. Diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Produz perseverança. Produz perseverança. A provação da vossa fé, ela vai produzir perseverança. Deus está querendo, e eu creio, irmãos, se nós queremos viver um ano velozmente, você vai ter que ficar perseverante, perseverando, perseverando, perseverando em fé, perseverando, declarando a palavra, perseverando, falando aquelas mesmas verdades. Foi isso que te trouxe até aqui, é isso que vai te levar longe. Longe, irmãos. Tem pessoas aqui, eu acredito que talvez passaram por situações que naturalmente nós chamamos de um baque. Ah, mas você não tem noção do que Deus vai fazer. Você não tem noção do nível aonde você vai chegar em coisas que o diabo disse. Eu vou dar uma rasteira nele aqui. Mas, irmãos, quem está levando uma rasteira é o diabo nas duas pernas. Porque os sonhos que Deus colocou no seu coração, eles não devem ser apagados. Não são coisas que determinarão o futuro dos sonhos, mas a sua boca, o que você está declarando, vai determinar o futuro daquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Deus vai liberar coisas nesses últimos dias, irmãos. E se você pegar pelo espírito da fé, eu digo isso, às vezes isso não vai acontecer nem no culto, mas vai acontecer em casa. Algo, sabe, explodir aqui dentro. Algo na sua cozinha. Epa, tem algo diferente. Sabe, você diz, uau, peraí, tem algo diferenciado que está acontecendo. É o espírito da fé agarrando essa verdade. É o espírito da fé. Ei, eu não vou perder dessa vez. Eu não vou deixar o diabo brincar e sambar na minha frente. Eu vou me levantar diferente. Aquilo que o diabo roubou de você, ele vai devolver, irmão. E vai ser no dobro, em dobro sobre a sua vida. Ele vai ter que devolver. Porque alguém com o espírito da fé, ele resgata aquilo que Deus já liberou, irmão. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.